Está começando mais um Pode Contar do Maracanã Web. Hoje nós estamos trazendo aqui convidados muito especiais, uma galera que tem uma grande trajetória no break aqui em Maracanaú. Com vocês. Por exemplo, o Regis, que é o Splinter, e também o Heitor, B-Boy Heitor, e o Jacaré, que está por aqui. A gente vai saber um pouco hoje sobre a trajetória deles, vamos conhecer a história, né, aqui em Maracanaú. Tem uma trajetória em todo Maracanaú e viajam também em campeonatos, não é isso? Vocês estavam falando? Sim. Pode falar um pouquinho. Fala um pouquinho da tua história, desde quando começou. Eita. Em seguida, eu falo, tem uma história É uma longa, história. né, no break, no hip hop. Então, primeiro eu vou me apresentar, né, pra quem está assistindo. Eu me chamo Regis, tenho um apelido de Splinter, sou um b-boy. O que é um b-boy? O b-boy é um dançarino de break. O que é break? Break é a dança do hip hop. Então eu conheci essa dança em 1992 e até hoje eu continuo dançando. Me tornei um professor de dança, me tornei um produtor cultural e trabalho hoje ensinando a crianças, a adolescentes e a idosos. Então já tenho uma longa história para contar sobre essa minha aventura na dança. Para mim é bacana estar aqui contando essa história, as pessoas entenderem e conhecerem mais um pouco dessa arte, que é a arte urbana, que é o hip hop. E é isso. Podem perguntar, a gente está aqui para responder. E Regis, né? Regis, Splinter. Splinter. Tu prefere o Splinter? Splinter. Pronto. E aí, começou essa trajetória, qual era a idade que tu tinha na época? E como foi que tu começou exatamente? Pronto, idade, né? Vamos lá. Tipo, eu não lembro bem quantos Não, assim, anos não precisa dizer exatamente a idade. Mas se tu começou porque geralmente começa na escola, ou começa na roda de amigos. Sim, vou contar essa história de como o break entrou na minha vida. Sim, é importante. Eu era adolescente, estudava no Gustavo Barroso, eu tive o Gustavo Barroso aqui no Maracanaú. Se eu não me engano, na quinta série, mais ou menos. Então eu não lembro bem que idade, só se eu fizer as contas, né? Mas de boa, hoje eu já estou no mais 40, tenho mais de 40 anos, estou no hip hop há 33 anos. Aí vocês fazem a conta. Então tá certo. Mas o hip hop te faz muito bem, porque Pronto. jovem. Então hoje eu tenho 33 anos de hip hop. Quando eu comecei, eu tive o primeiro contato no Gustavo Barroso, eu vi essa dança, passei 2 anos procurando com alguém que me ensinasse. Naquela época era diferente de hoje. Hoje tem a internet. Se você clicou na internet, você pesquisa, descobre o mundo. Naquela época tem várias videoaulas, né? Isso, inclusive. Eu cacei durante muito tempo, até conhecer algumas pessoas que dançavam, que até hoje estão na minha vida. Todos casaram, formaram família, não largaram mais esse elo que eu tenho comigo e se passaram 33 anos. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Como o Heitor falou, tem uma parte competitiva, eu participei muito de competições, hoje já não participo mais. Hoje o meu maior foco é ensinar, passar esse conhecimento que eu adquiri. E é isso, tipo, hip hop é quem eu sou, a minha vida, amizades, tudo que você possa imaginar eu tenho dentro do hip hop e é de onde tem essa minha essência. É uma filosofia de vida sim. dentro, né? O hip hop para você. Para algumas pessoas, né? Porque a gente, assim, é um peso que nem todo mundo quer. Para mim não é uma dança, eu não sou um dançarino. Eu vivo essa cultura. Né? Tanto que estou aqui, ó. Eu poderia estar numa praia e estou aqui falando de hip hop. Né? Então, assim, já passa a semana toda dando aula e tudo, isso, mas hoje está aqui para falar desse movimento. E para mim não é uma coisa pesada, é uma coisa que eu gosto disso. É o seu propósito, é o né? Propósito, seu propósito de alma, seu propósito de vida. E aí, quando foi que vocês se encontraram? Você, o Heitor e o Jacaré, né? Vocês não fazem parte do mesmo grupo, né? Mas todo mundo da mesma cultura anda junto, se conhece. Mesmo ciclo, mas não é mesmo grupo, não. Certo. Pronto. Só uma pergunta. Vocês são de grupos diferentes, mas... Ele não faz parte de nenhum grupo, mas hoje ele não. faz. Vou explicar essa linha do tempo. Eu sou mais antigo do que eles no hip hop, no Maracanaú. Eu sou um dos poucos do Ceará que ainda está em atividade com essa carga de mais de 30 anos de caminhada. O Heitor, ele veio 10, 15 anos depois de uma outra geração. Então, os professores do Heitor foram caras que dançaram comigo há um certo tempo, que hoje não estão mais. Então, num determinado momento, as linhas se cruzaram. O Heitor, que era um menino, se tornou um homem e eu estou envelhecendo. Então, assim, aconteceu essa ligação. Mas eu sou primeiro do que eles. Então, assim, eles entraram, porque o hip hop é uma cultura muito de juvenil. Né? É uma cultura jovem. Vão existir poucos splinters.
Porque, tipo assim, como eu falei, para mim é um propósito de vida. Eu não vou largar. Né? E o Heitor criou aqui não também porque ele já tem uma estrada grande e se comporta, que a gente olha, está mais tempo, da mesma forma que eu me comportei lá atrás. Então, daqui a pouco eu vou estar mais velhinho e vai ser o Heitor que vai estar levando esse baixão. Né? Então, assim, levar em frente. hoje eu vejo assim, esses meninos que estão, que não são meninos, né? Acho que ele tem o quê? Quantos anos? 29. 29, quase 30 anos, jovem pra caramba ainda, né? Que já não são meninos, já são homens. Sim. Então, assim, eu vejo eles tudo como uns ex-filhos meus, alunos que a vida me jogou. Embora eu não tenha sido professor diretamente do Heitor, Mas é da geração. mas eu sou da geração mais velha que ele vê como um espelho. Tá entendendo? Tipo assim, várias e várias vezes a gente já viajou junto para competir e as minhas histórias contando para ele é uma forma de eu estar passando conhecimento também. Sim. E vai ser da mesma forma que ele vai fazer Com as próximas gerações. Que assim seja, Que né? assim Que a seja. cultura Vai não ser. pare. Você falou como começou, né? Isso já foi em Pajuçara que começou esse... Foi na Pajuçara, foi na época de 2009 que eu comecei. Certo. Essa dificuldade que ele teve no início, que ele fala que vivia procurando alguém que ensinasse, né, que passasse os ensinamentos para ele da dança, porque é algo que ele viu e gostou e sentiu o chamado para isso. Você sentiu essa necessidade de procurar alguém para te ensinar, ou você já tinha essa facilidade maior diante da TV, da internet, que você pudesse captar, ou já tinha um grupo? Como é que foi para você? Comecei na época daquele DVD da Red Bull, que estava no áudio. Eu assisti, meu irmão trouxe pra mim, eu assisti, né? Aí eu fui procurar saber onde tinha, né? Sim. Aí eu vi, foi na Praça da Pajuçara, quando tinha um anfiteatrozinho lá. Tinha. Aí eu perguntei aos meninos, aí disseram que tinha escola aberta, lá no Luiz Gonzaga. Já tinha a escola aberta. De Luiz Gonzaga tinha Nome Dutra também, que foi aí que eu encontrei a primeira vez, o Nome Dutra. Tu chegou a dar aula no Almi Dutra? Não, no Almir Dutra eu tinha um Almir Dutra, um companheiro do grupo dele, que depois se tornou integrante do meu grupo, dava aula lá, que é o Qual é? Jaba, que é outro rapaz. Eu dei aula junto com ele. Pronto. Eu dei aula 6 anos lá no Almi Dutra. Pronto, aí o Jaba dava essas aulas lá e eu lembro do Jaba. ia tipo, praticar, não ia ensinar, praticar. Mas é como eu te falei, essa coisa do ensinar é tão forte que às vezes você ensina e nem está percebendo. E quando você chega com 15 anos de história na frente das outras pessoas e começa a contar, elas estão captando. Sim. Então, muitas pessoas que veem o podcast de vocês aprendem com essas histórias que são contadas. Sim. Então é tipo assim, eu não ia para ensinar ninguém, para pegar na mão, para ensinar ninguém. Mas no momento que a gente para para sentar, para conversar como foi a experiência que eu tive numa viagem tal, que eu vim para São Paulo, que eu conheci um americano e trazia o que eu escutei lá, trazia para cá, era uma forma de eu estar ensinando e ia passando conhecimento. Então, mas no Almir Dutra era meio que point. Né? O Japa dava aula, mas a gente ia para todo mundo se juntar e era uma festa, né? Fazer a farra lá, era? Depois do break da Pajuçara era lá. Era, eu lembro, gente. Eu morava ali pertinho. Era bacana. Muito bacana. Na verdade, é muito importante esses projetos dentro das escolas, né? Sim. Porque tira o jovem dessa outra parte, né, ruim da vida e leva para a arte, leva para a cultura. E lá no Almir Dutra era uma das escolas que tinha muito, tinha um teatro, tinha a dança, né? Várias, tanto na escola aberta como depois existiram outros projetos que eu também ensinei lá, o Mais Educação, não sei se hoje tem jornada ampliada, outros projetos, né? Enfim, agora o Escola Aberta porque era aos finais de semana e realmente a escola ficava aberta para que outras pessoas fossem, não só os alunos, né? E já na semana era só os alunos que de um turno iam para o outro. Mas assim, muito importante. E não é à toa que estamos aqui, né? Sim. Isso ajuda a permanecer, né? Porque você precisa de um incentivo, às vezes por falta de um espaço, você deixa de ensaiar, você deixa de fazer, né? Fazer o movimento acontecer. Espaço também para apresentar, né? Importante também esses campeonatos que vocês falaram, né? Também para surgir nova geração, né? Também Sim. surgiu muito b-boy nessa época aí. Sim. Através. Galera da escola aberta. Aí eu fui junto, né? Vários, teve vários também. Mas você era aluno do prefeito Almir? Não. Não. Já ia com a turma. Já ia para se juntar com a turma e praticar, né? Aí vocês entendem a importância desses movimentos dentro das escolas, né? Porque é um lugar de diversas formas de aprendizado, não só as didáticas, né, de ler, escrever, mas toda essa arte que é também
salvadora, né, da humanidade. A arte, ela tem um papel fundamental na vida de quem, principalmente do jovem, né? Todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Mas assim, o jovem que eu digo porque não está ainda com a mente formada e a partir do momento que ele começa a absorver arte, ele começa também a ver o mundo de outra forma, descobrir também outras formas de fazer arte, né? Dentro das escolas existem várias denominações da arte. Se vocês foram pegos só pela parte da dança, né, pela parte do hip hop, ou se teve outras artes que também absorveram vocês, tipo, ter vontade de cantar, ter vontade de fazer teatro, essa parte. O break também, é uma dança, mas é uma mistura de dança, não é só o bem específico. Tem a salsa, tem várias culturas juntas. Aí não é só o... E tem toda a expressão corporal, né? Eu tenho uma curiosidade a respeito da apresentação de vocês, assim. Como é o ensaio? Tem um ensaio específico de unir as coreografias ou cada um ensaia separadamente e na hora vocês juntam? Ou é de ouvir mesmo a música, sentir a batida e já se jogar e já fazer? Como é? Porque tem aquelas competições, né? Eu vejo muito que um faz, depois o outro faz e... Tá falando de modo competitivo, então, né? Não, no geral. Tipo, o que vocês apresentaram hoje? Foi ensaiado em grupo? Foi separado? Como é que foi? Porque tem um freestyle, né? Também de acordo com a música, você dança de acordo com a música, né? Aí tem mais o coreografado que você faz também. Aí depende de cada pessoa, do b-boy também. Pronto, né? Então, Pode falar, Regis. falar, tipo assim, tem alguns pontos, né? Eu volto até atrás do que falando que estava pensando aqui. Geralmente, quem entra no hip hop acaba experimentando todas. Isso antigamente, né? Não sei hoje. Hoje mudou um pouco. Acho que tudo mudou, né? Mas na minha época, eu tentei cantar. Porque no hip hop tem o rap, que é a música. Sim. Eu tentei grafitar, que é a pintura do hip hop. Mas eu me encontrei na dança, certo? Só que a dança do hip hop, do break, ali só o praticante, ela é muito ampla. Tanto que hoje eu sou produtor. Hoje eu produzo eventos. Né? Hoje eu sou professor. E não deixo de ser o dançarino individual. Então, assim, ele é bem amplo. Quando você fala só uma coisa, mas, tipo assim, através da dança eu estou mostrando a minha arte sentada, conversando com vocês. Mas eu estou falando de dança. Então, a dança ela não se expressa só dançando naquele ato. Porque ela é bem ampla. E outra coisa sobre como a gente ensaia, é porque, tipo, primeiro tem que entender o que é a nossa dança. Como ela surgiu. Né? Ela surgiu nos guetos norte-americanos de uma forma bem precária, onde tinha muita violência, onde não tinha direito a lazer, não tinha nada. E essa dança surgiu com a mistura de várias culturas, dos povos que ali moravam. Aí se surgiu o break. O break ele não nasceu dentro de uma academia de dança, onde tinha uma professora ensinando do passo inicial até chegar a uma coreografia. O break é uma expressão muito viva, muito assim, ativa. Tipo assim, você não consegue explicar. Aí a gente hoje, quando a gente vai falar de dança e fala de coreografia, fala de um freestyle, que é um estilo livre, tipo, a gente tem que entender o nosso contexto. A gente não vem de uma coreografia. A coreografia apareceu agora, porque o break ele foi tentando ir para os caminhos de outras danças. Mas se você pegar o início do break, ele não nasceu no coletivo, no grupo. Ele é muito livre. Ele é muito livre. Então, assim, como é que a gente ensaia? Ainda continua sendo livre. Se você chegar num espaço onde tenham muitos b-boys e b-girls, que no caso é a dançarina, vai cada um pro seu canto e ensaiar e treinar a sua coisa. Por exemplo, se o Heitor, ele jogou capoeira, ele vai botar a capoeira dentro do break, ele tem essa liberdade. Se eu fiz balé, eu vou fazer balé, eu vou botar o balé dentro do meu break, eu tenho essa liberdade. Mas eu não posso obrigar o Heitor a botar o balé e nem o Heitor pode me obrigar a botar a capoeira dentro do meu break. É uma coisa livre. Então o que acontece? É que cada um vai para o seu canto e se encontra dentro daquele espaço. Eu jogo bola, mas eu quero botar isso aqui do que eu faço, que tem um Robinho aqui, tem um Ronaldinho aqui nas pernas, vou botar no break. Espacinho. É livre. Então, aí é uma coisa mais diferente do que você ir para uma academia e tá lá aquelas filas na vertical, onde todo mundo segue uma professora e faz uma coreografia. Para nós, não passa a verdade. Sim, é uma questão assim, é um monólogo, né? Mas se houver a proposta, dá para fazer. Sim, dá para fazer. Como ele falou, né? Em alguns casos, se houver uma coreografia, consegue fazer. Por isso que é sempre bom falar isso, porque eu sou um chatinho da coisa, né? Porque ser mais antigo, eu tento manter as tradições vivas, até para ser entendida, como você falou, mas você é livre para fazer o que você quiser.
mas você tem que pelo menos saber de onde você vem. Sim. Porque vai ter uma outra pessoa que vai ter outra proposta e você vai entender ele. Entendeu? Por exemplo, quando eu vejo um dançarino que vai para um lado dessa coisa do palco, tá entendendo? Beleza, você vai para aquela coisa do palco. Mas você vê que tem outros que não querem ir para o palco e tudo bem. Entendeu? Aí ruim é quando tem esse conflito, que o que acha que está no palco é mais importante do que está dançando na praça. E não é. Tá entendendo? Então é uma coisa que a gente tem que buscar e estudar mesmo a raiz da situação. Então existe essa parte de, digamos assim, então não é que seja mais importante, mas é respeitável aquele que tem mais experiência, que tem mais tempo de história, de carreira, trajetória, como no seu caso, né? Você já tem um tempo de carreira maior do que o Heitor e que outros dessa nova geração. Sim. Essa dúvida que ela colocou aqui, é importante que você tenha respondido dessa forma, porque outras pessoas que vão assistir, eles vão tirar essa dúvida, né? E é importante, como você disse, se colocar, se posicionar e saber a sua história, saber Sim. como é que o break começou, por que começou. A gente percebe que o break ele é livre de tal forma de que cada um que vai dançar, ele cria sua própria identidade ali. É como se fosse um monólogo. Ele consegue fazer sozinho e não deixa de ter seu brilho, porque não foi igual a fulano ou a ciclano. Muito bacana isso. E é importante sempre frisar, tipo assim, eu tive várias experiências, né, também 33 anos, né, não perdi a vida porque eu me encontrei no break, né, mas se fosse uma coisa que eu tivesse, o que eu fiz em 33 anos, uma coisa que não, mas eu sou muito feliz com a caminhada que eu tenho. Mas isso é uma coisa que eu entendi, porque às vezes que eu fui tentar dar aula em academia, eu sempre tentava me moldar à academia, e não a academia se moldar à minha cultura. E hoje eu não faço mais isso. Se eu for dar aula numa academia, eu levo a minha verdade para dentro da academia. Qual é a minha verdade? Como é que B-Boy e Abigail treinam, que a gente fala até treino, a gente fala nem ensaio. Como é que eles treinam no seu dia a dia? Eu vou levar o meu dia a dia para dentro da academia. Porque senão eu vou pegar uma coisa e vou estar arrumando bonitinho para ser aceito. E eu não quero isso, eu quero que olhem para a nossa cultura como ela é de verdade. Tipo assim, se convidar vocês, vão lá no ensaio da gente, você vai lá, o Sprinter lá do lado, o Heitor do outro, o Jacaré do outro, estou ensaiando, defesa todo junto, defesa se separa, mas no final do dia cada um cumpriu sua meta, hoje eu melhorei isso, tá entendendo? Se eu chegar numa academia, eu vou colocar meio que todo mundo no padrão que não é a nossa verdade. Sim. Aí, tipo assim, vamos lá que eu passo um mês ensinando as pessoas na academia, no padrão da academia. Quando eu for levar elas para uma festa do hip hop, elas vão nem andar, porque não vai ter nada a ver com o que eu ensinei, da forma que eu ensinei lá. Porque, tipo, a gente fala assim, antigamente falava roda, nós dançávamos numa roda. Hoje, a nomenclatura, a gente se corrigiu, com as informações que eu estou chegando, o nome da roda que a gente dança se chama cypher. A gente não fala mais roda, porque a cultura é americana e tem que ser respeitado todos os nomes em inglês. Aí, para dançar numa cypher, tá entendendo? Tem suas regras. E uma das regras é ter respeito e, ao mesmo tempo, ser uma coisa desordenada. Até a desordem é organizada. Então, quando tu vai se colocar para dançar, ninguém vai parar e dizer assim, entra aí, princesa, para dançar. Você vai ter que se impor para dançar. Se você não leva isso para dentro de uma academia, esse aluno ele não está preparado para dançar no cypher. Então, eu tenho que levar essa verdade para a academia. Então, esses são os conflitos que eu falo que tipo, existe dentro da nossa dança, com essa questão de vender, né, nossa arte, de comercializar. Porque na academia é um pouco engessado, né? Sim. Um pouco moldado, todo mundo também igual, padronizado. Geralmente não quer causar nenhum desconforto para os alunos, né? Para não perder a mensalidade. Você que se vire, né? O professor que se vire. Existe isso também nas escolas particulares, né? É a mesma coisa. Por exemplo, hoje eu trabalho para a SASC aqui na Prefeitura de Maracanaú. Eu trabalho, uma coisa que eu tinha que frisar que é muito importante, o hip hop, né? É tipo assim, ele só é hip hop se ele tiver esse contexto social de mudança de vida. Por exemplo, o Heitor ele pode ser um excelente b-boy, mas se a arte dele não alcançar outras pessoas e mudar a vida de outras pessoas, ele não pode bater no peito e dizer que ele é hip hop. A minha rap seria só uma arte vazia.
Sim. Tipo, eu sou do hip hop de verdade, porque eu tenho certeza que a minha arte, durante esses 33 anos, mudou a vida de algumas pessoas. Contribuiu muito, Contribuiu. né? Até pessoas que eu jamais ia imaginar que mandaram carta, homens, mandando carta para mim no presídio, dizendo que eu já cheguei da aula, não quis muito tempo porque é uma outra situação, mas eu já dei uma aula no presídio e tal, e de pessoas que viram a humanidade de mim, que é do hip hop, que eu aprendi dentro do hip hop, essa coisa de quebrar preconceito, de dar um conselho, não é só ser bom dançarino e ser um mau filho e ser um mau namorado. Tá tudo conectado. Então quando você entende isso, você entendeu, isso é hip hop. Só dançar e ser um cara que ninguém quer perto, ele é só um dançarino, mas Sim. ele não é um hip hop. Porque a história do hip hop se inicia nesse contexto social, de pessoas que sofriam preconceitos, que não tinham direito a lazer, não tinham direito a ônibus, não tinham direito a nada, que começaram a fazer festas em terrenos baldios, começaram a ver o hip hop como um mecanismo social de política, e começaram a entender que mudavam as pessoas. A dança break, no seu início, foi muito praticado entre gangues, e muitos caras que vieram de gangues saíram das gangues por causa da dança e por causa do hip hop. Então eles passaram esse conhecimento para outras pessoas, dizer, ó, eu era da gangue, hoje eu poderia dizer do crime, ó, eu era do crime, mas o hip hop me libertou. Então, graças ao hip hop. Então, esse é o hip hop que eu prego, que o Heitor prega, que o Jacaré prega, dessa geração que a gente pegou, né? Sempre tem que ter alguém que siga essa mentalidade para poder ir repassando Sim. na geração. Mas hoje em dia, Splinter, na escola, né, no CRAS, né, digamos Sim. assim, que você dá aula, qual é a maior dificuldade que você enfrenta, principalmente com os jovens, né? Você disse que ensina tanto para criança, Sim, adolescente idosos. e idosos também. Mas será que o jovem é mais complicado do que a criança, do que o idoso? Cara, quando a gente fala em jovens, a gente coloca todo mundo dentro de uma caixinha, né? Mas não é. São vários tipos de jovens. Comecei a dar aula como professor e arte educador em 2011. De lá pra cá, não sei nem quantos anos se passaram, mas eu fui 14 anos. Bom, 14 anos que eu fiz a loucura não, né? Deu certo. 14 anos eu fiz a loucura no momento de assim, eu não vou mais trabalhar em empresa, porque eu trabalhei em várias empresas, mas sempre fui artista, mas sempre trabalhei em empresa. Até no dia que eu cheguei, disse, não, tinha saído da empresa e tal, estava com seguro-desemprego lá, eu vou dar um tempo, aí eu comecei a dar aula, gratuitamente. A galera chegava, dava R$1, R$2, aí disso aí eu peguei gosto. Aí foi surgindo as propostas e tornei professor. Resumindo, de lá para cá, eu tive vários grupos de jovens que marcaram na minha vida. Eu tive um grupo que eu dei aula no Projovem Adolescente de Fortaleza, 20 bairros de Fortaleza, onde você possa imaginar o aula. Eu cheguei no Mudubim e uns 15 jovens, mas eles saíram dos bueiros, tudo para querer aprender a dançar break. Eu cheguei lá, encontrei uma turma, imagina só uma professora de balé, com um bocado de menina louca para querer aprender a dançar balé. Foi o que aconteceu comigo, só quero break. Até hoje eles dançam, até hoje, em 2011. Mas isso aí, então, colou, né, uma luva com a mão, deu tudo certo. Aí depois tive outras de meninas e vulnerabilidade, e tive outras, tipo, que aí aquela minha vontade de ensinar o break, só a dança, né, ficou em segundo plano. Aí eu coloquei a minha arte com outro foco de socializar essas meninas, de dar um norte para a vidinha da cabecinha delas e tal, através do break. Então, eu dava aula de break, mas eu não me importava se da linha saía um b-boy e uma Miguel. Contando que a parte do hip hop que eu te falo, que é um social, estava sendo trabalhado. Então, durante esse percurso, eu conheci vários tipos de jovens. Hoje, né, 2025, eu trabalhei em vários lugares aqui no Maracanã, mas hoje eu estou no Pitaguari. Eu trabalho com a comunidade indígena. Muito massa. Mas lá eu trabalho com break associado com a cultura indígena, onde eu coloco toré, onde eu coloco outras coisas junto com o break. Mas qual é a minha intenção? É transformar alguém em b-boy, em Miguel? Não. É fazer, da mesma forma que para mim foi diferente eu chegar lá e conhecer uma cultura que eu não conhecia, todo mundo sabe que tem indígena no Brasil, mas poucos vão lá conhecer como é a rotina, os costumes a fundo. Aí eu tive essa experiência e levei o hip hop, que é uma cultura americana. Quando eu cheguei lá, eles aceitaram, fizeram a apresentação,
E está fluindo. É uma troca de experiência Uma muito troca de bacana, experiência, né? tá Lá. fluindo. Então, resumindo, tá maravilhoso essa troca que eu estou tendo com os jovens. Alguns, quando me veio, era o sonho deles, como eu tive quando eu falei que quando eu comecei, passei 2 anos atrás para aprender, porque assim, lá atrás a gente não tinha ninguém que ensinasse. A gente aprendeu tudo, como o Heitor falou, um vídeo DVD. Hoje eu sou professor, o Heitor é professor. Por mais que ele não atue sendo professor, ele consegue ensinar, porque ele aprendeu muito bem com a caminhada que ele tem. Se ele pegar uma criança, eu vou te ensinar, ele vai ensinar. Mas na minha época, não tinha. Era um negócio Foi na meio- garra mesmo, na correndo garra atrás mesmo. de aprender. Tinha. Às vezes também tem disso, dessa facilidade que hoje tem, né? O que é bom, todo mundo tem que ter acesso, né, à cultura, mas às vezes essa facilidade também faz com que as pessoas não valorizem tanto, né? Principalmente na escola, tô falando da escola, né? Principalmente hoje essa geração alfa, né? Todo mundo no celular. É por isso que eu estava te perguntando em relação à tua dificuldade. Se tem essa esses dificuldade. desafios. Mas na acredito escola. que por ser livre, né? Você disse que não tem muito essa cobrança de. Talvez isso também facilite, né? Tu acredita que. É como eu te falo, por eu ter tido essa experiência de diversos perfis de jovens, eu tento me policiar para não achar que os jovens dessa geração é assim, porque é o que a gente está enxergando. Eu sempre falo, eu gosto essa coisa, tipo assim, eu tenho mais de 40 anos, mas eu me sinto um menino de 20. Por quê? Porque tá falando pro Heitor. O hip hop, ele é uma cultura juvenil, ele é muito jovem. Ele nasceu em 1973, tem pouco mais de 50 anos. Os criadores ainda estão vivos ainda. Então, Olha. assim, ainda estão vivos. Então, assim, é uma cultura que me deixa jovem sempre. Então, eu não quero me lá, não quero Ora, largar. minha. Eu quero estar com 60 anos no meio da galera. Verdade. Tá entendendo? Então, assim, e as juventudes de hoje que eu vejo, dentro do hip hop, com essa facilidade de mecanismo de aprendizado e tal, só que o que falta muito que eu vejo é direcionamento. Não adianta ter o YouTube lá, eu tiro como pai, eu não sou pai, mas eu tiro como pai. Você tem um filho lá, que ele tá aí a internet, sei lá, na mão dele, se você não diz, ó, você tem, com a sua idade, você vai poder usar isso, isso e isso. Você é um pai. Verdade. Se deixar tudo, talvez ele vai colocar coisas que não seria bacana para ele naquele momento. O hip hop do mesmo jeito. Você clica lá, tutorial. Tem tutorial do angolano, do jamaicano, do coreano, do brasileiro, tem de todo mundo. Se essa pessoa não tiver um relacionamento, talvez ela vai perder muito tempo. E vai ficar mais confuso também. Entendeu? Ele vai, tipo assim, agora você tem um direcionamento, aí você, cara, uma vez eu dando uma aula online, né, na época da pandemia, no Cuba do Mudubim. Dei uma aula online, várias pessoas do estado e fora do estado. Aí teve um rapaz que perguntou, Splinter, esse passo aqui, que é aquele que como é o nome? Aí eu falei o nome desse passo é Parará, Parará. Ele falou, não, mas eu vi um outro cara fazendo, ele disse que era outro nome, mas ele viu na internet. Aí ele falou, o que foi que tu viu ele fazendo? Ele, não, aí eu perguntei onde é que esse cara nasceu. Aí ele não sabia. Eu disse, eu sei onde o cara nasceu, porque eu também conhecia o dançarino. Eu falei, ó, esse cara nasceu na Polônia. Aí eu te pergunto, onde é que a dança nasceu? Nos Estados Unidos. Então, beba da fonte. Na dúvida, beba da fonte. Se não nasceu na Polônia, não nasceu no Brasil, não nasceu na Coreia, não nasceu na Argentina, se nasceu nos Estados Unidos, procure as referências americanas. Aí você tira a dúvida. Porque a nossa cultura, ela cresceu muito. Hoje no hip hop, tipo, se você fizer uma pesquisa, ele está em mais países diferentes do que religião. Hoje tem hip hop na Palestina, hoje tem hip hop em Israel, hoje tem hip hop em Brasil, hoje tem hip hop no Vietnã, e é dos Estados Unidos essa cultura. Aí eu te pergunto, como é que pode uma cultura dessa, que nasceu nos Estados Unidos, estar em quase em todos os países do mundo? É porque essa cultura tem um propósito bonito. Tá entendendo? Então, tipo assim, hoje aqui no Ceará tem alguém falando de uma cultura que pessoas nos Estados Unidos nem desconhecem a nossa existência, mas criaram uma coisa que dá autoestima pro negro, dá voz pro menino de periferia, dá uma oportunidade, Ó, eu tenho um aluno, aí fala que eu falo, né? Ó, eu tenho um aluno que, tipo, um belo dia chegou, ó, cara, tu é um pai que eu não tive. Porque tu ia muitas vezes pro CRAS e, tipo, as coisas que tu falava pra mim, que a gente nem imagina o poder da voz, quem falava pra mim, que abriu minha cabeça e hoje eu tô grato eternamente. E você fica pensando, meu Deus, sai tanta palavrinha da minha boca,
Mas é isso, mas não é eu, é o hip hop, que está na cartilha. E é isso. Para dar segmento aqui, eu gostaria de saber. Atualmente, vocês têm algum projeto juntos, além desse que vocês já apresentaram aqui? Ou cada um tem o seu projeto individual? Como é que é? Eu vou falar, aí eu complemento. Nós temos um projeto que de antemão foi feito para um propósito, até deu certo há um certo tempo, mas ainda não acabou. Que a gente criou um grupo chamado Only for Love. Como? Only for Love. Significa um por amor. Certo? Olha, E qual era a ideia desse grupo? De juntar b-boys independentes que gostariam de se unir para dançar em alguns campeonatos. Eu, como mais velho, não queria deixar de competir, nem ia atrás de mais novos que eu achava bacana estar nisso. Aí surgiu essa ideia. Aí o Heitor foi uma das pessoas que eu convidei para participar e entrar no grupo. Aí hoje nós temos esse grupo que se tornou um grupo do WhatsApp, tipo assim, acaba aqui fluindo. Por quê? Porque dentro desse grupo tem pessoas mais jovens do que eu, que estão mais vontade de competir, porque hoje eu sou qualquer coisa menos competidor. Eu sinto tesão pela competição em si de uma forma diferente do que eles sentem ainda. Porque a minha forma de competição é ir para uma cypher, que é uma roda, dançar, desafiar um outro dançarino e tal, e ter aquela competição saudável e de boa. Eles ainda estão naquela adrenalina de campeonatos, de concorrer a uma premiação, a um troféu, que eu entendo, de uma viagem. Tu já teve essa fase também, já né? tive, que eu entendo. Mas a gente criou esse projeto One for Love, que o Heitor faz parte, e outros dançarinos que são de outros estados, tem outros estados também, e de alguns lugares do interior do Ceará. Legal. Muito bom. Então aí hoje tu não atua como professor. Não, eu tô mais como competidor. Ainda está na fase, né? Da competição. Eu tô dando fase, né? Aproveita. Aproveita. Pelo que ele disse, ele gosta da viagem mesmo, né? Conhecer outros lugares. Gosta de viajar, conhecer outros Conhecer outras pessoas, estados. trocar ideia, né? É muito isso. É enriquecedor, Troca de gente, experiência. você viajar, trocar experiência com outras pessoas. O network que você faz numa viagem dessa é muito bacana. Gente, a gente agradece muito a participação de vocês. Eu espero que vocês continuem fazendo essa coisa maravilhosa que vocês fazem. É muito bom. Queria Só gratidão. Que vocês passassem as redes sociais, onde é que a gente encontra vocês. Vocês têm material gravado no YouTube? Posta alguma coisa? Tem muita coisa. Mais no Fala aí Instagram. dos canais. Tipo assim, eu sou um ó nessa coisa de tecnologia de internet, mas vamos lá. Primeiro agradecer pelo convite. Falar de hip hop eu amo, é como eu falo para as pessoas. Se eu hoje não ganhasse dinheiro com a minha arte, eu ainda faria ela gratuitamente. Sim. Porque antes de eu me aventurar a ser profissional da arte, pensar em me sustentar da arte, eu trabalhei em várias empresas formais, Mas continuava fazendo paralela à minha arte, até o dia que eu... Né, Tipo o Juca Gênio Papeto, né? Que ele trabalha a semana isso, toda, perfeito. final de semana ele vai pintar. Aí, tipo assim, pra mim foi muito show a experiência e tal, e só agradeço, né? E que essas mensagens cheguem a outras pessoas. E é isso, tipo, tem vontade, pergunta, pra mãezinha que tá escutando, hip hop é uma coisa muito do bem, tá entendendo? Não vou fazer aqui o advogado do diabo e dizer que todo mundo é legal, não é. Em canto nenhum todo mundo é legal. Mas o hip hop mudou minha vida, tipo, minha família adora, minha base de amizades é do hip hop, tanto homens, mulheres como crianças. E é isso, só me trouxe coisas boas, né? Então eu tinha que falar isso. Minhas redes sociais, eu tenho um Instagram, você procura lá Regis Splinter, só tem eu, amém, né? Regis Splinter. YouTube, eu criei um canal há pouco tempo, devido a concorrer a editais e tal, aí precisava mostrar minhas vídeos, os links. Se você colocar lá B-Boy Splinter, vai aparecer, mas se você colocar Regis Splinter, vai aparecer bastante coisa também. Então você tem 2 canais? Não, é porque tem muito material meu postado em outros pessoas. outros canais, né? Por outros canais. Aí se botar B-Boy Splinter, aparece. Agora o meu é Regis Splinter. Certo. E o Heitor? Só agradecer pelo convite também. E as minhas redes sociais é Heitor Júnior 23 e tem a do grupo também, X-Break lá do Sul. Lá do Sul? Aí o canal não tem... Tem o canal no YouTube, Heitor Júnior também. Então coloca sempre com o mesmo nome, né?
E esse Vocês já aqui do têm lado mapa sul é o quê? cultural, O nome do como grupo que é Dex Break dedicado? Dex Break, Bacana, no Instagram certo. lá, Dex Break lá do sul. Certo, entendi. Muitíssimo obrigada. É isso. A gente finaliza esse Pode Contar Pode com Contar essas feras aqui do hip hop, do break dance. Não. Só o break. Essa break, Só o isso é legal break. contar. Porque só o break e não break dance. Porque break dance foi um termo usado pela mídia da época, sem conhecer a nossa cultura, Sim. e espalhou como break dance para todo mundo. Mas não Mas o existe. nome da dança é essa break. Só o break. Então essas feras do hip hop. Pronto. Bacana, obrigada, A gente. gente encerra o nosso Pode Contar de hoje. Até o nosso próximo Pode Contar. Obrigada, Brasil!